Como explicar a falta de árvores, de verde numa cidade encravada na maior floresta do mundo e às margens de um dos maiores rios da Amazônia? É a segunda reportagem da série Cidade Cinza. Confira agora. Uma capital sem árvores em meio à Amazônia. Quais os fatores e motivos que levaram à negligência das gestões municipais e o descaso dos habitantes com o verde urbano? É o que queremos descobrir. Porto Velho é uma cidade centenária que vem sofrendo ao longo dos anos com a falta de planejamento, sem se dar conta da importância que tem a floresta, muito valorizada pelos nossos ancestrais. O indígena produz aquilo que ele necessita para ter uma vida boa, né? Para ter uma vida com qualidade, para ter um clima bom, né? Se você entra numa maloca, por exemplo, o clima, tu pode estar super quente lá fora, dentro da maloca é um clima bom. Então os indígenas ensinam pra gente que se a gente quer um clima equilibrado, a gente precisa ter floresta. A gente precisa ter floresta, a gente precisa ter árvore, né? Por que nós temos um total desequilíbrio? Porque estão devastando a natureza. É muito difícil a gente esperar só que o poder público arborize. É importante que a população entenda isso. Entender que se não tiver árvore vai sofrer quem vive aqui. Árvore é sinônimo de conforto térmico, sombra. Já o sol é muita luz e calor. Plantar uma árvore, além de ser um ato de cidadania, né, é uma questão de qualidade de vida, né, porque uma árvore tem inúmeros benefícios para a gente. Tudo isso é muito importante, né, essa questão mesmo de qualidade de vida, porque uma árvore plantada, né, diminui a temperatura, que a gente vive numa região muito quente. Mas a temperatura agradável não é o único benefício. Porto Velho é uma cidade plana, tem problemas de mobilidade. E muitas vezes as pessoas não se sentem à vontade para utilizar a bicicleta, como em outros grandes centros, porque a cidade não é arborizada. Ela tem uma temperatura mais alta do que outros grandes centros, mas temos uma vantagem, é uma cidade plana, que poderia diminuir essa questão de locomoção na utilização de veículos automotivos, na utilização da bicicleta. As pessoas nem percebem que em Porto Velho todos os igarapés foram destruídos. Foram destruídos para virar esgoto. Que todas as APP, as áreas de proteção permanente, que são aquela parte que você chama de mata ciliar, ou seja, a mata que tem nas beiras dos igarapés, eles foram derrubados. Derrubado para ocupação, derrubado às vezes para nada, né? Aí quando vem as enchentes, vem as chuvas, alaga tudo. Então, hoje Porto Velho tem uma característica um pouco diferente das cidades arborizadas que a gente conhece pelo Brasil. Existe uma quantidade muito grande de árvores intralote, ou seja, dentro das casas. E são normalmente árvores frutíferas, que as famílias plantam por uma escolha pessoal mesmo, mas que não sombreiam a via pública. Então a gente às vezes levanta dados de arborização em Porto Velho e eles aparecem com índices altíssimos. Então você olha assim, nossa, então tal bairro está acima do índice que a ONU, que a OMS aponta como ideal para arborização, né? Para sombrear a cidade. E no entanto, quando você vai andar pelas ruas, você fala, ué, mas cadê essas sombras, né? Onde é que elas estão? Elas estão dentro dos lotes. Para compensar a falta de planejamento, foram criadas políticas públicas, como o programa Cidade Mais Verde, da Secretaria de Meio Ambiente de Porto Velho. A Secretaria ela visa garantir que toda a riqueza hídrica do solo, do ar, seja resguardada para as gerações presentes e para as futuras gerações, utilizando de meios como licenciamento ambiental, onde você restringe aquelas atividades totalmente poluidoras, fazendo com que elas degradem o mínimo possível. Algumas
Algumas ações desse tipo já foram feitas. Em 2009, a Prefeitura de Porto Velho fez um mutirão para plantar 5.000 árvores em 5 minutos numa mesma região. Esta aqui, que vai da Avenida Imigrantes, passa pela Jorge Teixeira em direção ao aeroporto e volta pela Avenida Lauro Sodré. Algumas continuam aqui crescendo, bonitas, fortes e até dando frutos. Muito diferente das que foram plantadas ao longo de todo o espaço alternativo. A maioria teve que ser arrancada durante as obras feitas pelo governo do estado. Se criou políticas públicas temporárias. A cada 4 anos uma gestão vem com uma política ambiental de paisagismo da cidade. Mas falta a chamada educação ambiental, que não deve ser apenas dentro do ambiente escolar, que é uma receita muito positiva. Deve ser também através de proposituras legais mais ardentes, mais duras e menos brandas para as pessoas que acabam contribuindo para o desmatamento urbano, para a ausência de árvores na área central. Então, a soma desses acontecimentos, tanto o aspecto cultural, o comportamento da sua sociedade, o tecido social de Porto Velho, com as políticas públicas que são interrompidas e são receitas muitas vezes distintas de um governo para outro, você acaba fazendo com que Porto Velho tenha esse ar cinza. Para fazer o corte, até mesmo a simples poda de uma árvore, é preciso seguir alguns passos. Hoje, não é tão simples assim. Quando você faz a solicitação diretamente na secretaria, um engenheiro florestal, um técnico, vai até a casa da pessoa, até a residência, analisar a saúde com que essa árvore se encontra. Se realmente ela oferece o dano à população, se realmente ela está deteriorando o patrimônio da pessoa, que são esses os maiores casos que aparecem. Geralmente a pessoa está com vontade, não tem mais vontade de fazer a limpeza, cai muita folha, e aí essa não é uma desculpa para uma erradicação de árvores. Às vezes a gente só libera a poda, não, então você pode só podar para que ela libere menos folhas na frente da sua casa, a gente não libera a erradicação. Há casos em que ela insiste e aí ela então tem que compensar ambientalmente, na razão de 1 para 10. Então, se ela for insistir em retirar, a gente autoriza a retirada da árvore, mas ela paga uma compensação em 10 árvores. Ela traz até a secretaria 10 mudas que serão plantadas, ou também assume o compromisso de plantar e comprovar que ela plantou em outro lugar 10 mudas. No próximo episódio da série Cidade Cinza, vamos mostrar o que vem sendo feito para mudar o tom de Porto Velho. Uma cidade que cada vez mais fica cinza. De novo, os nossos aplausos. Parabéns, Andréa Fortini, toda a equipe. Afinal, apareceram os créditos aí dos nossos colegas que construíram essa reportagem. Mais uma da série Cidade Cinza, que nós estamos mostrando aqui no SIC News, sempre em primeira mão, e depois nos nossos noticiários. É um problema sério, mas sem dúvida, isso que está aí, isso que nós estamos vivendo, o meio ambiente que nós estamos respirando, ele foi construído por nós. Foi uma escolha nossa, da população, da sociedade, que lamentavelmente também não tivemos políticas públicas nesse tempo todo. Como disse aí o vereador e historiador Alex Paritó, a cada 4 anos vem uma nova ideia, vem uma nova filosofia, vem uma nova estratégia, ou às vezes não vem nenhuma. E aí já é eu que estou dizendo. E o meio ambiente é o que menos pesa. Só você ver, por exemplo, o orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou mesmo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. São resíduos do orçamento do município, ou dos municípios todos, desse estado, desse país, ou dos governos como um todo. Quer dizer, a
A gente esquece que o meio ambiente é vida. E nós investimos muito pouco na vida, no futuro, as gerações que vêm aí e que precisam respirar um ar que seja puro, que seja compatível com a necessidade do ser humano para viver bem, em harmonia com o meio ambiente. E é isso que nós estamos construindo. E essa série de reportagens do Cidade Cinza, muito bem construídas por nossa equipe, é mais um alerta que se faz, é mais uma contribuição que se dá para chamar a atenção, não só das autoridades, mas de toda a população, para esse problema seríssimo que é o desprezo que nós temos para com o meio ambiente, mesmo morando no coração da selva amazônica. Irônico, mas lamentavelmente real.